Henker que vive duas vezes, capítulo 269. O acumulador, 9. No entanto, Shannon não teve pena deles. Seus sentidos fortalecidos entregaram-lhe uma quantidade absurda de informações. Deles, ele percebeu que o 92º Esquadrão estava tentando fazer algo com Yeon-woo. Yeon-woo não os puniu nem nada. Não importa o que eles fizessem, eles estavam todos na palma da mão de qualquer maneira. Ele pensou que eles não seriam capazes de fazer nada quando o Rei Monstro Canibal aparecesse. O que quer que tenha acontecido, não parecia haver nenhuma maneira de eles saírem da ilha em segurança. Shannon afastou os pensamentos sobre eles. Ele estava mais curioso sobre as habilidades que o tão aguardado Rei Monstro Canibal tinha. Eu não vejo Caronte. Se ele está sempre por perto. Então onde ele está agora? Orante coçou a nuca enquanto falava com aborrecimento. Ele sentiu que ia perder o controle porque Caronte não aparecia na ilha há várias horas. Eles reuniram todos os materiais que precisavam, então tudo o que precisavam fazer agora era fazer o barco, mas o guardião encarregado dele não estava se mostrando, então eles ficaram extremamente irritados. Além disso, de acordo com seus subordinados, o acumulador estava reunindo rapidamente seus suprimentos para o barco. Eles tinham que encontrar Caronte antes que ele terminasse e desacelerar o acumulador o máximo possível. Caronte era chamado de barqueiro ganancioso, então eles já haviam calculado quanto poderiam lhe dar para fazê-lo ouvir suas ordens. Eles já haviam expulsado o karma de outros jogadores. No entanto, você só poderia subornar alguém se ele estivesse presente. Como ele não estava aqui, eles não sabiam o que fazer. Normalmente, ele seguia as pessoas como um cachorrinho perdido, mas não estava lá quando elas realmente precisavam dele. Além disso, Orante queria terminar isso de forma limpa. Com a morte de Hector, era óbvio que Ibrahimovic se tornaria o capitão do time. Orante queria se tornar o co-capitão. Ouvi dizer que Caronte gosta de pescar no lago em frente a esta ilha. Você acha que ele poderia ter ido para lá? Pescar? Orante inclinou a cabeça. Sim, meu subordinado acabou de ouvir isso de algum jogador. Dizem que o viram ir naquela direção com frequência durante esse período. Droga, você deveria me contar coisas assim com antecedência. Quase perdemos tempo por sua causa. Orante chutou seu subordinado nas canelas, furioso. Seu subordinado avançou, mas ele não disse nada. Era melhor ficar quieto até que a raiva de Orante se acalmasse em momentos como este. Orante se acalmou enquanto estava ali. Então, onde fica esse lago? Ouvi dizer que você tem que entrar na floresta. Não é o território dos monstros humanos canibais, é? Eu acho, é. Se você quer que eu vá lá de novo? Orante rangeu os dentes. Não foi tão difícil coletar materiais na ilha. No entanto, o problema eram os monstros humanos canibais. Eles eram um incômodo quando estavam caçando. Eles também não podiam simplesmente evitá-los, porque os monstros humanos canibais eram muito tenazes em caçar suas presas. A sede havia dito que a maneira mais fácil de limpar o 27º andar era reunir materiais sem ser notado pelo chefe, tanto quanto possível. Contanto que controlassem o ritmo, eles poderiam passar pelo 27º andar, ao contrário do que sofreram no 26º andar. E depois disso, eles disseram que o regimento cuidaria de tudo. O regimento Fantasia não pôde ajudá-los porque a ilha foi selecionada aleatoriamente. Mas depois do Rio das Almas, no 28º andar, as coisas eram diferentes. O regimento Fantasia poderia interferir o quanto quisesse. O regimento Fantasia era conhecido por ter todos os seus clãs em pé de igualdade, e os clãs dos andares superiores eram encarregados de ajudar os clãs dos andares inferiores. Obviamente, o Rio das Almas, com todos os seus barcos, era grande o suficiente para vários clãs flutuarem. Ibrahimovic sabia disso e acreditava que eles poderiam cercar o acumulador. De qualquer forma, foi por isso que Orante se sentiu desconfortável ao entrar na floresta que estava repleta de monstros humanos canibais. Pensar em voltar lá novamente era ridículo, mas não era como se ele tivesse outra escolha. Eventualmente, Orante cerrou os dentes e acenou com a cabeça para seu subordinado que se levantou novamente. Bem, reúna uma equipe. Estaremos entrando na floresta. E, por precaução, peça a cooperação de outros clãs. A expressão de seu subordinado ficou mais brilhante. Sim, senhor. Embora fosse para ser uma cooperação, era mais como uma ordem para os outros clãs. Os jogadores dos outros clãs tinham rostos rígidos. De novo. A líder do Team Trinity, Heidi, cerrou os dentes. Os elfos eram conhecidos por serem inexpressivos, mas a raiva em seu rosto era evidente. Dylan e Jun, que estavam com ela desde o tutorial, também não pareciam muito felizes. Eles estão basicamente nos dizendo para entrarmos em nossos próprios túmulos. Deveríamos apenas lutar contra eles? As ordens que continuaram a receber depois de entrarem na ilha fizeram com que se sentissem desagradáveis. Com 500 pessoas na ilha, havia inúmeros grupos diferentes. O 92º Esquadrão e o Team Trinity foram apenas alguns deles. No entanto, o 92º Esquadrão assumiu o controle sob o nome de Regimento Fantasia. Eles tinham cerca de 200 pessoas na ilha, então foram capazes de oprimir outros clãs e forçaram os outros jogadores a ajudá-los quando precisassem. Eles também enviaram outros em seu lugar quando tiveram que entrar no território dos monstros humanos canibais.
O dano aos clãs menores foi grande. Houve até algumas equipes que foram completamente eliminadas. Depois de mal reunirem os materiais, eles pensaram que estava tudo acabado, mas receberam novas ordens para entrar no território dos monstros humanos canibais. É claro que eles ficariam frustrados. Reid estava pensando em entrar em contato com os outros clãs para organizar uma rebelião. A busca provavelmente terminaria em breve, já que eles só precisavam encontrar Caronte. Porém, o problema veio depois disso. Eles estavam sendo usados para trabalhos menores como esse, então era óbvio quem faria o trabalho trivial, como remar ou dirigir o barco. Eles precisavam ter controle. Por ser uma elfa, foi difícil para ela fazer uma escolha violenta, mas as inúmeras coisas que sofreu desde que entrou na torre mudaram sua personalidade. Dylan e Jun pareciam tentados. Como eles sofreriam se isso acontecesse? Eles pensaram que não seria uma má ideia atacá-los primeiro. Se pudermos perguntar ao colecionador. Reid de repente se lembrou de alguém. Era uma pessoa mascarada que ela tinha visto de longe. O acumulador. Ele provavelmente não conseguia se lembrar dela, mas ela se lembrava dele claramente. Eles se conheceram há pouco tempo, mas se ela implorasse, ele não os ajudaria um pouco? No entanto, está tudo bem, senhora. Você não precisa se esforçar demais por nós. Os membros de sua equipe balançaram a cabeça. Eles podiam sentir sua determinação em fazer o que fosse necessário. Reid sorriu amargamente ao olhar para eles. A equipe de menos de 10 pessoas. Eles agora eram sua família, como Dylan e Jun. Durante a guerra entre o Dragão Vermelho e o Cheongvado no 11º andar, Reid e os outros se juntaram como mercenários por dinheiro e foram colocados na 2ª Legião. Na época, o Hoarder era o líder de sua legião. Os atuais membros de sua equipe eram pessoas que ela conheceu naquela época. A guerra terminou mais rápido do que ela pensava e o líder deles desapareceu repentinamente. Eles estavam preocupados que sua legião fosse dividida depois de não fazer nada, e ela acabou criando uma equipe de pessoas que tinham os mesmos objetivos que ela. Reid naturalmente se tornou a líder, já tendo sido a líder de seu antigo grupo. No início, ela rejeitou o cargo, dizendo que não era sua função, mas depois que assumiu o cargo, liderou a equipe sem problemas. Ela também foi a razão pela qual os membros dispersos da equipe se juntaram novamente à equipe após o difícil julgamento do 26º andar. Reid sentiu uma grande responsabilidade. Foi a razão pela qual ela pensou em se rebelar depois de aguentar todo esse tempo. Ela não podia mais deixar ninguém se machucar. Ela já havia perdido 3 membros da equipe. No entanto, os membros da equipe balançaram a cabeça, lendo a mente de Reid. Se eles se rebelassem aqui, a subjugação simplesmente falharia. Eles decidiram que era melhor aguentar um pouco mais. Reid suspirou. Os membros de sua equipe tinham razão. Mesmo que derrotassem o 92º Esquadrão de alguma forma, como lidariam com o regimento fantasia? Eles estavam entre a espada e a espada. Aspas. Que tal entrar em contato com o colecionador? Dylan ergueu a mão, mas Jun balançou a cabeça com firmeza. Não, isso vai ser difícil. Você o viu. Ele se concentra apenas no que vai conseguir e não se importa com os outros. Será um alívio se ele não nos entregar ao 92º Esquadrão. Você realmente acha que ele faria isso? Dylan pensou que iria pegar leve com eles, já que o haviam conhecido antes, mas não tinha certeza. Reid se levantou quando terminou de organizar seus pensamentos. Vamos avançar agora que tomamos nossa decisão. Não podemos ser repreendidos por chegarmos atrasados. Eles acenaram com a cabeça. Cada um deles parecia pálido. Oh, nossa linda Reid. Você veio porque sentiu minha falta? Está frio aqui, hein? Reid franziu levemente a testa com o assédio sexual assim que Orante a viu. No entanto, ela não demonstrou e apenas respondeu apaticamente. Já que todos estão aqui, vamos embora. Ela costumava ter um temperamento forte, mas recentemente aprendeu que era melhor controlar suas emoções tanto quanto possível. Ela se mudou para onde os membros de sua equipe estavam. Orante estalou a língua enquanto a observava. Ah, Mutar, vamos ver por quanto tempo você agirá tão alto e poderoso. O objetivo de Orante era ver o rosto sempre frio de Reid se contrair. Pensar em humilhá-la na frente de seus companheiros o fez sorrir. Ele estava confiante de que não demoraria muito para que isso acontecesse. Logo, a equipe de subjugação de 30 pessoas começou a se deslocar em direção à floresta. A floresta estava úmida e pesada como sempre. No entanto, havia algo visivelmente diferente do que antes. O frio. Não, para ser exato, foi um calafrio. Orante se movia relativamente confortavelmente cercado pela equipe de subjugação. Mas quanto mais fundo ele ia dentro da floresta, maior se tornava sua carranca. Ei, desbravador, este é o caminho certo? Perdão, sim, está correto. O que é isso? O rosto de Orante amassou-se como papel. O que é isso? Por que tudo se tornou tão diferente no espaço de um dia? Orante tinha uma característica que podia sentir mudanças. Então ele saberia imediatamente se o ar estava diferente. O cheiro na ponta do nariz era diferente. Era um cheiro úmido. Havia o cheiro formigante de sangue misturado nele. Eu não ouvi sobre haver uma batalha aqui. Orante fez uma pausa. Era melhor não se mover quando algo estava errado.
Todos eles tinham rostos nervosos. Eles perceberam que algo estava errado. Mas independentemente disso, Orante acenou com a cabeça para seu subordinado. Ele estava ordenando que alguns deles investigassem. Você, vá verificar se há algo errado. Os jogadores que foram chamados em Palid serão. Em casos como esse, era quase garantido que você morreria. Mas se eles não fossem, morreriam pela espada do 92º Esquadrão. Eles foram forçados a avançar. Eles não voltaram mesmo depois de um tempo. Orante e todos os outros tinham rostos rígidos. Eles estavam todos pensando a mesma coisa. Algo estava lá. Capitã Reid, acho que você terá que ir. Orante olhou para Reid. Ele ainda queria fazê-la se curvar a ele de alguma forma. Mas sua vida era mais importante. Reid era habilidosa, então ele acreditava que ela seria capaz de descobrir se algo estava errado. Reid já havia experimentado isso antes, então ela levou Dylan, Jun e mais alguns membros com ela. Reid também podia sentir que o ar estava um pouco diferente com seus sentidos aguçados, como Orante tinha. Não muito tempo depois, encontraram 3 cadáveres. Eles foram os jogadores que saíram antes deles. Gurg. Isso não pode ser. Reid. A condição dos cadáveres era horrível. Dylan olhou para Reid com uma expressão dura. Espere. Reid o deteve com uma cara complicada e foi na ponta dos pés até o cadáver mais próximo com passos silenciosos de um gato. Algo não está certo. Os cadáveres eram diferentes de como os monstros humanos canibais normalmente caçavam. Suas cabeças estavam meio esmagadas e seus corpos mastigados por alguma coisa, então era difícil reconhecê-los. No entanto, os métodos de caça dos monstros humanos canibais não eram assim. Eles eram canibais, então mantinham os jogadores intactos quando os caçavam. Mas isso foi como se eles brincassem com eles como se fossem brinquedos. O problema é que eles não sentiram nada enquanto esses jogadores estavam sendo violentamente feridos assim. O que aconteceu? A natureza da caça deles era diferente do normal. Só então. Kiik. Kiik. Os gritos de caça dos monstros humanos canibais ecoaram na floresta. Era um método que usavam para deixar suas presas nervosas. Dentro deles, Reid podia sentir outra coisa. Excitação, ansiedade, nervosismo. Eles estavam correndo alto de alguma coisa. Eles haviam perdido todo o senso de lógica. Suek. Todos entrem em formação. Reid gritou quando sentiu os monstros humanos canibais se moverem. Eles tinham que estar em guarda. Só então, uma mensagem adicional apareceu. Um grande número de monstros humanos canibais morreu em algum lugar desta ilha. O chefe fica furioso ao descobrir isso. Os sacerdotes de posição inferior começaram a murmurar orações sob suas ordens. A dificuldade do julgamento está aumentando. Os humanos demoníacos canibais estão chegando à ilha com mais frequência. Criaturas demoníacas canibais estão chegando. Monstros demoníacos canibais estão chegando. O quê? Sem chance. Todos os membros tinham rostos chocados. O rosto de Reid também estava pálido. Foi isso a razão pela qual o ar se tornou diferente. Um grande número de monstros humanos canibais foi morto em algum lugar, e a força dos outros monstros humanos canibais tornou-se mais poderosa. Cucucu. A floresta tremeu e os lunáticos monstros humanos canibais começaram a aparecer. Eles vieram das árvores e da grama indefinidamente. Os membros estavam prestes a usar suas habilidades quando. Não toque neles, desça. Reid de repente gritou com mensagem mágica. Todos os membros caíram no chão. As árvores tremeram como se estivessem prestes a quebrar, e todos prenderam a respiração enquanto esperavam que a confusão parasse. Em meio a tudo isso, Reid viu uma grande sombra passando no meio da multidão de monstros humanos canibais. Tinha cerca de 5 metros de comprimento. A aura assassina que emanava era tão forte que dobrava a atmosfera. Uma criatura demoníaca canibal. Estava cercado por monstros humanos canibais. Como se estivessem protegendo. Reid encontrou os olhos da criatura demoníaca canibal quando ela virou a cabeça. Reid engoliu em seco de nervosismo. Olhos de fada. Ela foi capaz de ler informações sobre isso com sua habilidade especial de elfo. A criatura demoníaca canibal tinha um comprimento de onda de poder mágico mais forte do que ela tinha ouvido. Era forte enquanto parecia que não seria forte. Orante e Ibrahimovic, que estavam sendo arrogantes dizendo que eram os mais fortes da ilha no momento, provavelmente seriam feitos em pedaços pelas próprias mãos. Provavelmente poderia pisar em Reid e em seus membros sem muito esforço, mas simplesmente se virou e continuou seu caminho. Depois que a confusão acabou, Reid e os membros não conseguiram se levantar porque estavam muito chocados. O que é esse monstro? Só depois de muito tempo, Dylan quebrou o silêncio, ofegante. Reid explodiu de repente. Os membros olharam para ela com rostos questionadores. O rosto de Reid estava rígido. O lugar para onde os monstros humanos canibais estão indo é onde a equipe está. Os membros estão em perigo. Eles perceberam a gravidade da situação. Eles deixaram alguns de seus próprios membros para trás na base da equipe de subjugação. Eles precisavam ir salvá-los. Além disso, Reid não foi capaz de ler a aura da criatura demoníaca canibal. Isso significava que eles eram completamente diferentes dos monstros humanos canibais e dos humanos demoníacos canibais que eles tinham visto até agora.
Não era um ser que deveria estar num andar inferior como este. A equipe de subjugação nunca seria capaz de derrotá-los. Se Ibrahimovic ingressasse, eles poderiam ter uma chance. Eu tenho que ser rápido. Reid. Reid colocou os gritos preocupados dos membros da equipe atrás dela e chamou um espírito do vento para correr até onde a equipe de subjugação estava. Lá, era um hospício completo como ela esperava. Tudo estava em ruínas por causa da batalha entre os jogadores e os monstros humanos canibais. Orante estava rolando no chão, com a parte superior do corpo esmagada. No entanto, havia algo que Reid não esperava. O que é aquilo? Ela esperava que todos estivessem mortos e que a criatura demoníaca canibal estivesse rugindo. Mas as cabeças dos monstros humanos canibais estavam empilhadas no chão. Em vez disso, monstros que pareciam sombras vagavam acima deles. Trituração. Crunch. Monstros presságios gritaram no céu.